parabéns, né? Porque a gente tem que gravar aula, e eu sempre esqueço de gravar aula, mas Vamos. fica aí meus parabéns a todos vocês por essa atitude, né? Uma atitude muito corajosa e muito louvável, mostra realmente o comprometimento dessa turma, tá certo? Tamo junto e realmente tenho um carinho especial por vocês. Pessoal, para quem for, quando vocês forem apresentar, se vocês quiserem, aqui embaixo tem um negócio escrito Share Screen, né? Se vocês quiserem que alguém acompanhe o data show, alguma coisa, pode colocar aqui no Share Screen e vocês vão e vocês compartilham a tela, tá certo? Ok, professor. A gente tinha, de certa forma, combinado aí, entre aspas, que o Edivaldo mais a equipe dele ia começar e depois a gente ia falar do juiz das garantias e, na sequência, acho que o grupo do Rodrigo e depois a Marisa, né? Então, eu acredito que todos estão aí presentes. Caso falte um ou outro, acho que o senhor não se importaria se um grupo falasse na frente do outro, né? Não, não tenho problema nenhum. A questão de quem vai apresentar primeiro, vocês é que mandam, tá? Beleza. Boa noite, pessoal. A única Boa coisa que eu vou noite. pedir boa noite, a única coisa que eu vou pedir é para já me falar o nome do grupo todo, para eu colocar aqui nas minhas anotações e a gente já vai batendo papo. Tá certo. Então, acho que começa aí com o grupo do Edivaldo, né, Edivaldo? Você faz a sua apresentação e, se o professor permitir, você pode começar. Ok. Aí aqui eu compartilho os slides e aí eu vou mudando conforme o pessoal do grupo vai apresentando, né? Isso, daí você vai controlando, pega uma pessoa do grupo para controlar os slides, né? Então, se for você compartilha aqui, todo mundo vai ter na tela os slides, e daí conforme o pessoal vai falando, você vai mudando os slides. Ok. É importante falar, Edivaldo, que como temos 4 grupos para apresentar, né? Se puder, aí eu estou falando já, tomando até a posição do professor, mas se ele já falou isso para nós, se a gente puder falar dentro do horário aí, né? Para não extrapolar o outro grupo, aí vai ser beleza, né? Tá, vamos fazer o seguinte, eu acho que se a gente conseguir fazer 25 minutos cada grupo, é um tempo legal. Tá, mas também a gente não precisa ficar muito preso a isso, né? Não precisa ficar nervoso com o tempo, não é cronometrado. Se eu ver que está se estendendo demais, eu dou um toque em vocês e daí dá uma pequena acelerada, mas fica tranquilo, o objetivo aqui é a gente trocar informações, né? E, aliás, essa eu acho que é a aula mais gostosa do semestre, até porque eu consigo ouvir um pouquinho vocês, a gente consegue ter um diálogo maior. Beleza. Legal. O material escrito eu passei no seu e-mail. Perfeito. Aí, tá? Aqui a gente vai apresentar só as lâminas mesmo e o pessoal vai falando. Tá, Edivaldo, me fala o número do seu grupo, o nome do seu grupo, com todo mundo. A gente vai falar sobre os sistemas penais. Certo. Edivaldo Vieira Santos. Edivaldo Pereira Santos. Vieira. Vieira Santos, desculpa. É o 7º semestre. Professor, quem mais pedir aqui para... O Adelson Bispo do Santos. Adelson dos Santos. Quem mais? Caio César Sampaio. Dá para ouvir bem aí? Perfeito. Professor? Perfeito. Não, eu só estou com ruído aqui, professor, porque tem algum colega que está com o microfone aberto e estou escutando televisão, jornal e tal. Tá, então, se o senhor permite, era importante só o grupo que vai falar com o microfone aberto. Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aberto só quem for falar, o resto eu vou deixar todo mundo mudo. Tá? Então, Edivaldo, Adelson e Caio. O resto eu vou deixar no mudo. Tem o Edmilson também. Desculpa, Edmilson. E eu te calei aqui. Abre aí o seu microfone, Edmilson.
Opa, boa noite. Não pode me deixar de fora, hein, professor? Tá, vamos lá, pessoal. Já coloquei aqui. Edivaldo, Adelson, Caio e Edmilson. Vocês são os professores agora, tá certo? Agora vocês que vão dar a aula para mim. Fiquem à vontade. A palavra é sua e pode mandar bala. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui a tela. Todos estão vendo a tela? Sim, tá aparecendo. Ok? Alô? Oi, Oi, tá ouvindo? perfeito, estou ouvindo. Então, estamos todos Posso começar? ouvindo. Pode. Ok. Então, nós vamos falar sobre os sistemas processuais penais e, inicialmente, vamos aqui dizer o que é o sistema, né? O conjunto de normas aí que ordenadas entre si, que fazem com que o sistema seja, que o processo seja célere, nós damos o nome aí de processo, né? Esse processo, para que haja de maneira correta, é preciso que haja aí uma disciplina, né? Uma sistematização, um método, né? Para orientar esse desenrolar dos acontecimentos dos atos processuais. Esse sistema, ele é influenciado aí por fatores em função do tempo, né? Fatores como organização política e econômica, ascensão da igreja, a própria Revolução Francesa, e tudo isso, essas mudanças em função da busca aí da melhor forma de fazer justiça. O sistema processual penal, ele é um conjunto desses princípios e regras do poder e dever do Estado. E tudo isso para quê? Para regular essas relações entre os indivíduos nessa substituição daquele modelo primitivo que se tinha de se fazer justiça, né? Que era a vingança particular ou autotutela, né? Vingança de sangue, substituindo tudo isso aí pela jurisdição do Estado, né? Que caracteriza-se por destinar os poderes de acusar, defender e julgar ao Estado, né? O processo dentro desse sistema é o instrumento que o Estado juiz utiliza para aplicar essa jurisdição. Isso se dá o nome de jus puniendi, né? Que é justamente o poder dever de aplicar a punição em decorrência da infração penal. Ou seja, o Estado ele passa a monopolizar esse poder de punir. Então, passa a ser responsabilidade do Estado, não mais estar na mão das pessoas, aplicar essa justiça, né? E o Estado ele passa a utilizar essa forma para resolver os conflitos e garantir aí aos indivíduos as garantias, né, individuais de cada um. Esse sistema processual, então, ele passa por algumas formas, que é a que os nossos colegas agora vão estar falando, né, que diz respeito aos sistemas acusatório, inquisitivo e misto. Depois a gente vai falar um pouco sobre qual o sistema que o Brasil adota, né? A gente vai começar com o sistema acusatório. O Adelson vai estar falando um pouco sobre ele. Então, boa noite. Meu nome é Adelson, para quem não conhece aí. Vou estar falando um pouco aí do sistema acusatório, né? Seria bom que falasse um pouco do inquisitório, né? Para ter um melhor entendimento, assim, né? Mas, enfim, esse sistema acusatório é justamente o oposto do sistema inquisitório. Onde o sistema inquisitório, por exemplo, na figura ali de julgador, acusador, defensor era centralizado em uma única pessoa, né? E o réu não tinha direito algum. E esse sistema acusatório é justamente o oposto, né? Pode-se dizer, resumidamente assim, né, que esse sistema processual acusatório
apresenta características, né? A principal característica é a função ali, né? De acusar, julgar e defender. Que é tudo feito por pessoas distintas, né? É só imaginar uma pirâmide ali. O topo da pirâmide é o juiz, né? Totalmente imparcial, obedecendo os princípios da imparcialidade, né? Onde o juiz ele tem que ser totalmente neutro, né? E na base da pirâmide ali, né? No plano mais baixo ali, mais de igualdade ali, né? De igualdade está a parte que está acusando e a parte que está defendendo, né? Em regra, no nosso sistema, quem acusa é o Ministério Público, né? Quem defende é o juiz ali, o defensor público. E a publicidade é regra também. No inquisitório, esse sistema era totalmente oculto, assim, né? Ninguém tinha o direito de saber ali tal o andamento. E já no sistema acusatório, né, o sistema é público. Qualquer um pode acompanhar ali, né, o andamento do processo, exceto em caso de segredo de justiça, né? E na fase também pré-processual ali, na fase do inquérito, né? Que pegou um pouco do sistema inquisitório, onde tudo era escondido ali, né? Não tinha o direito de ninguém tinha o direito de saber. Enfim, essas diferenças aí, né? E a principal, Quando... tá ouvindo? Tá ouvindo? Ok, ok. Não, então e a Perfeito. principal, tá ouvindo todo mundo aí? Sim, Sim, dá pra estamos ouvir. ouvindo. Sim, perfeito. Não, então, a base o sistema desse sistema caracterizado, né, pela distinção absoluta. Isso eu já falei. Ele chama acusatório porque, à luz desse sistema, né, ninguém pode ser chamado a juízo sem que haja uma acusação, né, segurando, né, o réu, o direito ao contraditório, né, a defesa, o devido processo legal. E antes disso, ele tem aquele princípio da presunção da inocência, né? Enquanto no declarar culpado ali se presume-se inocente. Então, a base desse sistema acusatório, essas regras constitucionais aí, né, que são bem observadas, né? E isso é típico de um regime democrático, né, que é totalmente oposto ao sistema inquisitório. Deixa eu ver o que É pode falar. importante frisar que... Alô? Oi? Pode falar. Oi. É importante frisar, então, que depois da mudança, né, do sistema antigo, primitivo, o sistema acusatório, ele foi o que foi assumido, né? Mas, com o passar do tempo, esse sistema apresentou algumas impropriedades, né? Então, o Estado passou cada vez mais a tomar a iniciativa do processo. E aí, então, que surge a figura do sistema inquisitório. O Edmilson, então, vai falar um pouco sobre o sistema inquisitório para a gente. Dando continuidade aí, a gente sabe que o sistema processual se divide, né, em sistema inquisitório, acusatório misto, mas antes do inquisitório, né, que deu início a partir do século XII, foi até o século XIX, já existia, a forma de agir já era das formas do sistema acusatório, né, que surge com o direito canônico até o século XII, não é isso? E a igreja, com forte papel na seara jurídica, entendeu? Então, era quem resolvia todas as formas de justiça, né? A acusação, o acusado era por parte de qualquer um do povo, né? Mas com o ônus da prova, é claro, né? O julgamento era por parte do clero. Então, o clero era formado por bispos, então isso já quer dizer que era descentralizado. Como o Edivaldo expôs, que a igreja, né, tinha uma influência muito grande, e a partir do século XII foi que iniciou o inquisitório, né, o sistema inquisitório, que o nome já se qualifica, né, que é a Inquisição, né, que surge com a Santa Inquisição, do século XII ao século XIX, mas a indisciplina dos clérigos e a corrupção da igreja, né, foi necessário fazer uma concentração das funções de acusar
defender e julgar tudo na mão de uma só pessoa, né? E a gente sabe que isso resolveu. A disciplina, a doutrina diz que não, né? Pelo velho ditado, diz que quando se põe poder na mão de uma pessoa, né, já sabe o que acontece, né? Os poderes fere de morte a imparcialidade do julgador, no caso. É isso? E a partir daí foi que surgiu a dualidade, né? E foi, na verdade, é até um triângulo de 3 fases, né, da persecução criminal, que no caso é a polícia judiciária, a instrução e o julgamento, né? Alguns doutrinadores, inclusive, expõem que nessas fases a bipartição hoje é triangular, é 3, como já foi dito aqui, né? E o poder inquisitivo não deu muito certo, porque a forma era truculenta, né? A forma era eles que decidiam, o sistema era preso não existia assim a ausência, né? A ausência do contraditório e da ampla defesa, né? O acusado era objeto de investigação, ao contrário do acusatório, né? Ele é sujeito do direito, né? O procedimento era escrito e sigiloso, e as provas, o juiz terá iniciativa probatória. A gente sabe que o poder inquisitivo é de origem romana, a concentração de poder e julgar e condenar era na mão de uma só pessoa. E, no passado tempo, eles viram que não deu certo e passou a existir o outro sistema, que é o sistema misto, né? E aí tem um próximo companheiro que irá falar para vocês. O sistema misto, Continuidade. o sistema misto, então, ele começa, né, em decorrência da crueldade, né, que permeava aí no sistema inquisitório, né, somada à descrença do alcance da verdade dos fatos da justiça, aí surge, então, a figura do sistema misto. Caio vai falar um pouco para a gente dele. Tá bom. Dá para ouvir? Okay. Dá para ouvir direitinho aí? Sim, perfeito, cara. Beleza. Tá bom? Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho do sistema misto, tá bom? Ele se deu início com a Revolução Francesa, né, com os movimentos filosóficos lá da época, na esfera do processo penal, né? E aí, com o decorrer do tempo, né, foi retirando, né, aquelas características do nosso colega que já falou, do modelo inquisitivo, né, em prol da valorização que passou a ser dada às pessoas, né? Essa revolução, né, também coincidiu junto, né, com a adoção dos júris populares, né, que deu início então ao processo penal misto, tá bom? O sistema misto ele é constituído de 2 fases, tá bom? E a primeira fase, né, é a investigação preliminar, né, que tem nítido, né, aquele caráter, as mesmas características do inquisitório, em que o procedimento é presidido pelo juiz, colhendo, né, provas, indícios, algumas informações, e também ela obedece todas as características do sistema inquisitivo, que é gerido pelo juiz. Já a segunda fase, né, a judicial, né, ou processual, ela existe a figura, né, do acusador, né, diverso do julgador. Tratando-se, né, dessa segunda fase, ela ainda assim, né, contém as características do sistema acusatório, né? E ainda assim, o princípio reside como juiz, sendo o gestor da prova. Eu também dei uma pesquisada e vi que tem, né, doutrina, né, uma corrente doutrinária que diz que o sistema processual brasileiro é o misto, né? E ela se faz por 2 fases. Aí, a primeira parte do misto é a fase investigatória, que tem as características também do inquisitivo,
E a fase do judicial se dá pelas características da acusatória. E é isso. Isso aí. Então, essa forma mista, né, seguindo aí os ideais da Revolução Francesa, de cidadania, justiça, igualdade e fraternidade, com o objetivo aí de respeitar essas garantias do sistema acusatório, preservando aí as vantagens do sistema inquisitório. Então, é um misto aí dessas duas formas de processo, né? A primeira fase, no caso, do misto, é instrutória, né? Eu acho que foi levado a nível de inquisitório, por quê? Porque a ausência de contraditório para a defesa, que é a parte instrutória do processo, né? O acusado ele é objeto de investigação, é isso? E o juiz escolherá o conteúdo probatório. Aí, na segunda fase, que é o julgamento, que aí vem as garantias processuais, né? O acusado passa a ser sujeito de direito e passa a ter a presença do contraditório, né? E a ampla defesa. É por isso que se divide em duas partes e se junta-se o inquisitório ao acusatório. É isso? É isso aí. Bom, vamos falar um pouco agora. No Brasil, segundo a corrente... Alô? Alô? Pode falar, Edivaldo. Pode falar, Edivaldo. No Brasil, a corrente majoritária aí diz que o sistema é acusatório, né? Porque tem tutela jurisdicional, devido ao processo legal, garantia de acesso à justiça, a garantia... E também, Edivaldo, só te cortando, é firme essa posição do acusatório, até porque está na Constituição de 88, né? Artigo 129, inciso 1, diz que o sistema é acusatório. Sim, mas aí tem as partes para acusar, que é o Ministério Público, né? Partes distintas, o juiz é imparcial. Né? Eu achei também bastante coisa que contradiz. É meio implícito, né? Questiona bastante. Eles, Exato. pelo menos o que eu procuro. Pode falar, desculpa, Edivaldo. Então, o artigo 156 do Código de Processo Penal, ele dá essa dúvida realmente, né? Porque aí diz que é acusatório, mas aí diz que a prova de alegação incumbirá quem fizer, sendo, porém, facultado ao juiz, né? Então, ele começa a dar um aspecto aí de inquisitório dentro do processo, né? O juiz passa a ter essa condição de participar do processo. Então, já foge um pouco daquilo que a corrente majoritária diz quando cita que trata-se do sistema acusatório, né? Meio contraditório aí. Bom, mas é por isso mesmo que veio essa lei aí, né, Edivaldo? E essa lei aí é 11.690 de 2008, e diz que o artigo 156 viola a imparcialidade do juiz, né? E o sistema acusatório adotado pela Constituição, né? Exato. Eu também achei bastante coisa, pelo menos do que eu pesquisei, eles falam que não tinha expressamente dito, né, que o sistema seria o acusatório. Ele falou que bastante costuma usar dos dois, né? Exato. Então, concluindo, né, os sistemas processuais são interligados com o modelo político do Estado. O Estado tem aí esse poder aí de fazer a jurisdição. Só que a gente percebe que quanto mais o Estado se aproxima do autoritarismo, mais reduzidas são essas garantias do réu, né? E se aproxima mais do inquisitório. E quanto mais o sistema aí se aproxima do democrático, o direito, maiores serão as garantias e mais se aproxima do modelo acusatório. Então, assim, concluindo, não existe sistema puro, né? Essa foi a conclusão que chegamos aí com o estudo dos sistemas. Alguém quer falar mais alguma coisa? Não, por mim só isso. Bom, pessoal, obrigado. Essa é a nossa apresentação. Aliás, parabéns a todos. Gostei bastante. Achei que foi muito bom o trabalho. Aliás, queria parabenizar o slide. Quem fez foi você, Edivaldo? Eu, sim. Tá, depois você me ensina, você me dá uma aula aqui, porque eu sou uma negação com isso.
Professor, eu sou a última pessoa que o senhor pense em fazer uma coisa dessa. Depois eu vou pegar aqui uma aula com o Edivaldo, então, porque eu achei muito legal esse negócio de você clicar na bola e ela aparecer. E eu sempre quis fazer isso, eu nunca consigo. Tá certo? Então, depois eu vejo com você qual é o segredo, né? Qual é a bruxaria. Aqui tá falando que a gente tem 10 minutos. Depois que eu fizer as considerações que vocês me falarem, daí eu vou reiniciar uma nova transmissão. Tá? Professor, eu gostaria de também falar aqui, não deixar passar batido. Quando eu ingressei na faculdade também, eu não sabia absolutamente nada de slide, de PowerPoint. Eu continuo não sabendo, mas um pouquinho que eu sei foi o Edivaldo que me ensinou. Obrigado aí, Edivaldo, aproveitando a deixa aí. O Edivaldo é mestre. Professor, dá licença, só aproveitando o gancho aí, eu também não entendo muito disso. Eu acho que eu vou ter um pouco de dificuldade para acrescentar os slides aqui. Eu estou tentando ver aqui como é que faz e tal. Eu acho que eu já encontrei, mas... É aqui, depois eu te explico. Aqui é no share screen. É aqui embaixo. Tá, eu descobri isso. Tá, Agora há pouco. mas daí deixa eu só fazer a consideração agora sobre o trabalho. Eu gostei muito, achei que foi muito interessante a apresentação. Todo mundo foi muito bem. Parabéns a todos. E eu achei muito legal uma coisa que vocês fizeram, que foi mostrar a questão que o sistema anterior ao inquisitório era o inquisitório que foi usado lá atrás em Roma. Sim, Marcos. Ok. Mas depois a gente ouve o Marcos. Enquanto isso, vamos terminar aqui as considerações. Achei muito legal vocês trazerem essa questão que o inquisitório ele veio para suprir alguns erros do acusatório, né? E depois voltou para o inquisitório, e depois voltou novamente para o acusatório. Eu achei muito interessante isso aí, achei que foi uma boa pesquisa histórica que vocês fizeram, mostrando inclusive que não há sistema perfeito, né? Porque cada um tem as suas falhas e isso aí acaba, obviamente, o ser humano ele destrói muitas coisas que no ideal são perfeitas. Agora, só uma questão que eu queria perguntar, vocês chegaram a dar uma olhada no pacote anticrime, especificamente no artigo 3A do Código de Processo Penal? É das provas? Acho que é das provas, não? Não, 3A é justamente... ele fala do sistema acusatório no processo penal brasileiro. Ele foi incluído, né, eu acho que o que acontece, eu dei uma olhada na bibliografia, a bibliografia que vocês usaram, obviamente, ela não está atualizada porque a gente não tem bibliografia atualizada ainda, né? Por um motivo simples, que vocês usaram a bibliografia antiga, porque ainda não saíram as novas edições, de acordo com o pacote anticrime, não tinha nem como vocês usarem a nova. Mas o artigo 3A, ele estabelece que o sistema processual brasileiro é o acusatório, né? E daí diversas questões acabam muda muito mais a interpretação das coisas do que a lei em si, né? Muda a interpretação da lei. Se vocês puderem falar brevemente sobre isso, sobre como vão funcionar alguns institutos agora no Brasil, se adota explicitamente o sistema acusatório, eu gostaria de ouvir um pouquinho. Pode falar brevemente, não precisa se alongar muito. Nós não entramos nesse detalhe da lei. Os CPFs do pessoal da família, só que a gente voltar melhor falar com essa. Mas deixa eu... Pode falar, Edivaldo. Oi, nós entramos nessa questão. Não você está morando na mesma casa. Certo, mas, por exemplo, dentro dessa lógica do sistema, o código falando expressamente que se trata do sistema acusatório. O que vocês acreditam que o juiz ele pode produzir uma prova de ofício, por exemplo? Ele pode
a depender do que foi produzido numa audiência, ele pode determinar a oitiva de uma testemunha ou a vinda de um documento ao processo sem o requerimento das partes? O que vocês acham? E por Só quê? se for uma prova bem robusta assim, né? Acredito que não precisa da iniciativa das partes. Acho que só para... Que aí seria uma resposta bem parcial, né? É justamente isso. Eu quero saber se vocês acham que isso acaba ferindo o sistema acusatório. O juiz, ele tomar a iniciativa para trazer uma prova. O que vocês acham? Professor, eu acho que seria imparcial, mas eu acredito que às vezes poderia, algum lado ser mais afetado do que o outro. Vamos lá, Adelson, Edivaldo, o que vocês acham? Só para a gente concluir aqui, daí eu encerro essa reunião e começo outra e já começamos a outra apresentação. Eu acho que fere um pouquinho o princípio da imparcialidade, né? Tem que ser 100% neutro, né? Sim. Acredito que acaba prejudicando. Que aí não teria influência de nenhum dos dois lados, né? Seria uma resposta do juiz mesmo, imparcial. Sim. Eu acho também que não dá para o juiz intervir, né? Eu acho que a coisa tem que acontecer dentro do processo, né? A partir do momento em que ele interfere, que ele sugere, já foge do critério de parcialidade, né? Edmilson, você tem alguma coisa a acrescentar? Eu creio, professor, assim, o meu ver, se for na parte, no caso ali do instrutório, que está a nível de investigação, ele tem alguma dúvida sobre aquelas provas, ou quiser pedir prova em cima daquelas provas existentes ali, pode até ser. Mas na parte do julgamento, eu acho que já não, entendeu? Porque aí vai influenciar na imparcialidade. Legal. Pessoal, parabéns. Eu vou fazer o seguinte, parabéns, gostei muito do trabalho. Achei que, inclusive, a bibliografia que vocês usaram é muito legal. Aliás, tem um dos autores que vocês usaram, que é o Auri, é um dos meus autores preferidos em processo penal. Parabéns pela pesquisa, parabéns pela apresentação e parabéns também pelo PowerPoint, tá certo, Edivaldo? Eu já vou mandar aqui para o Zé Roberto o link para a próxima, do Zoom, tá? Eu vou encerrar e em menos de 2 minutos a gente já volta. Ok, obrigado. Desculpa aí se faltou alguma coisa aí, gente. Não, tava ótimo. Eu gostei bastante, tá certo? Valeu, obrigado, pessoal.